Oi pessoal, eu vou ler aqui com vocês e comentar brevemente um diálogo do Platão, o chamado Cármides. Eu vou ler dessa edição aqui, tá? De Edipro. Nesse diálogo, Sócrates conversa com o Cármides, um jovem, e o tio dele, Critias. Conversam sobre a moderação. Cármides e Critias tentam definir o que é a moderação, que é essa definição é requerida pelo Sócrates ao Cármides para que o Sócrates possa ajudar o Cármides com uma dor de cabeça. Porque, segundo Sócrates, segundo ele aprendeu na guerra, né, da qual ele acabou de vir, que o cuidado com a alma leva a um benefício para o corpo, né? Então, o Sócrates é dito no diálogo que o Cármides tem moderação. Então, o Sócrates pergunta para o garoto o que é a moderação, já que você tem ela, você deve saber dizer o que é ela, né? Vamos começar aqui. Cármides, ou da moderação. Retornamos ontem, é dito em primeira pessoa, esse diálogo. Retornamos ontem à noite do acampamento do exército em Potideia. E depois de uma ausência consideravelmente longa, busquei com prazer minhas costumeiras conversações. Sócrates se afastou de Atenas somente 2 vezes na vida dele, foram para combater na guerra, né? E aqui ele está acabando de vir de Potideia, onde Atenas venceu. Isso aí é uma parte da Guerra do Peloponeso, né? Então ele voltou já querendo fazer as conversações dele de costume. Assim fui diretamente à escola de luta de Taureas, que fica situada do lado oposto ao santuário de Basília. E lá encontrei muitas pessoas, a maioria conhecida por mim, embora houvesse algumas que não conhecia. Tão logo notaram minha presença, tendo chegado inesperadamente, saudaram-me à distância de todas as direções. Quelefonte, fazendo jus ao desatinado que é, saltou do meio de todos eles, correndo para mim e prendendo minha mão, exclamou: Sócrates, como sobreviveste à batalha? O Quelefonte, a gente fica sabendo na apologia de Sócrates, dito pelo Sócrates, que esse amigo foi uma vez ao oráculo de Delfos, e lá ele ficou sabendo que o mais sábio dos homens, o mais sábio dos atenienses, é Sócrates, né? Então, a partir daí, Sócrates passou a viver investigando esse oráculo. Em que medida eu sou o mais sábio dos homens, né? Foi por isso que o Sócrates começou as conversações dele na cidade. Então aqui, o Quelefonte, um maluquinho, vendo Sócrates chegar, se anima, aperta a mão dele e pergunta como foi na batalha. O fato é que pouco antes de virmos embora, houvera uma batalha em Potideia, da qual as pessoas ali acabavam de ter notícia. No estado em que me vês, respondi. Foi assim que ele voltou, né?
Foi assim que ele sobreviveu. Conforme está sendo informado aqui, ele disse, a batalha foi encarniçada e muitos de nossos conhecidos pereceram nela. Então a informação, confirmei, está bem próxima da verdade. Participaste realmente do combate? Perguntou. Participei. Então senta-te aqui, disse, e nos faz um completo relato, pois até agora não tivemos ainda uma informação precisa e detalhada a respeito. Enquanto dizia isso, conduziu-me a um assento junto a Critias, filho de Calescro. Sentei-me, saudei Critias e os demais e comuniquei-lhes todas as notícias do campo de batalha como resposta às suas várias perguntas, já que cada um tinha as suas próprias questões. Depois de conversarmos o suficiente sobre essa matéria, eu, por minha vez, comecei a fazer perguntas acerca dos assuntos da cidade, sobre a condição atual da filosofia e se, no que tocava aos jovens da geração em formação, alguns deles haviam se destacado quer em sabedoria, quer em beleza ou em ambas. Depois que satisfez o desejo das pessoas de saber o que aconteceu na guerra, Sócrates pergunta aquilo que diz respeito à filosofia. E os jovens, hein? Como é que eles estão aqui na busca deles por sabedoria, além da busca pela beleza? Na Ilíada, você tem vários momentos, quando a batalha cessa, em que os exércitos se reúnem e vão decidir alguma coisa, mas antes eles saciam, dito pelo Homero, né? Da forma como é dito por Homero, saciam o desejo de comer e beber. Após saciar esse desejo é que podem então falar e decidir. É como se houvesse uma necessidade mais premente que precisa ser satisfeita, que é o desejo, para que se consiga usar a razão. Por isso que o Sócrates satisfez a necessidade das pessoas de saberem o que aconteceu na guerra, para depois ele falar sobre aquilo que é da ordem da razão, que é a filosofia. Critias, olhando em direção à porta e percebendo que alguns jovens entravam e riam uns para os outros, ao mesmo tempo que eram seguidos por uma multidão, disse: no que diz respeito à beleza, Sócrates, penso que poderás logo ter conhecimento disso, pois esses que estão entrando são, por assim dizer, a comissão de frente, os anunciadores e apaixonados da pessoa que é considerada, ao menos no momento, como o mais atraente jovem. Suponho, inclusive, que ele próprio não deva estar distante de nós. Chega um grupo de jovens, o Sócrates pergunta se os jovens estão cuidando da beleza e da sabedoria. Então, o Critias diz: está chegando aí um cortejo de jovens apaixonados por aquele que é considerado o mais atraente, que vem vindo em seguida. De quem se trata? Perguntei. E de quem é filho? Acredito que provavelmente o conheces, respondeu, mas não era crescido ainda quando te ausentaste. Trata-se de Cármides, filho de meu tio Glaucon e assim meu primo. Por Zeus, de certo que o conheço, eu disse, mesmo porque, quando não passava de um menino, já causava boa impressão. Suponho que agora esteja realmente bem crescido.
Sócrates diz então que realmente conhece o Carmides, mas quando ele saiu para a guerra, o garoto era muito jovem, né? Suponho que agora ele esteja bem crescido. Aí responde o Crítias: saberás em instantes, ele disse. Quanto e com que propósito ele cresceu? Mal terminava esta frase e Carmides entrou no recinto. Agora, meu bom amigo, não deves julgar minha capacidade de avaliação. Sou um avaliador sofrível no que toca a julgar a beleza dos indivíduos. Sou Sócrates dizendo para o Crítias: eu não sou bom em avaliar a beleza dos indivíduos, pois quase todos que acabaram de se tornar adultos parecem-me atraentes. Mas mesmo assim, no momento que Carmides ingressou no local, a mim se afigurou uma maravilha em termos de estatura e beleza. E todos os presentes, a meu ver, estavam apaixonados por ele, a julgar pelo grau de pasmo e confusão que deles se apossou à entrada do jovem. Todos ficaram pasmos quando Carmides entrou. Além disso, ele era já seguido por um cortejo de apaixonados. Que homens de nossa idade fossem afetados daquele modo não era tão surpreendente. Os mais velhos ficassem apaixonados por ele não era surpreendente. Mas pude perceber que até os adolescentes fitavam-no. E nenhum deles, nem sequer o menor de todos, conseguia olhar para qualquer outra pessoa, fixando todos o olhar nele, como se fosse uma estátua. Então os garotos como ele fitavam, não conseguiam tirar os olhos dele, como se estivessem vendo uma estátua. Foi então que Querefonte chamou minha atenção. Qual foi a impressão que te causou, jovem Sócrates? Não tem um belíssimo rosto? Extraordinário, respondi. Mas se ele estivesse disposto a despir-se, ele disse, mal notarias seu rosto, tal a perfeição de seu corpo. E essas palavras de Querefonte, o Querefonte chama atenção então para a beleza física do Carmides. E essas palavras de Querefonte foram repetidas pelos outros. Então todos estão ali encantados com a beleza física do garoto. Então, por Héracles, exclamei, estarias descrevendo um homem sem igual se ele possuísse a mais apenas uma pequena coisa. Qual? Perguntou Crítias. Se possuísse, respondi, uma alma de boa formação. Aliás, Crítias, eu diria que deve possuir, já que pertence à tua família. A preocupação do Sócrates, quando vê um rapaz belo, é saber se ele também tem a alma bem formada. E o Sócrates, ele não fica pasmo, ele tenta não ficar pasmo diante da beleza física. Aí o Crítias responde, ora, disse, ele é belo e bom também nesse aspecto. Então o Crítias falou que o rapaz também tem uma alma bem formada. Então, por que não despimos essa parte dele? Por que não despimos a alma dele? E a examinamos primeiro, antes de inspecionarmos sua forma física? Com certeza já está perfeitamente pronto para entabular uma discussão. Por que não despimos a alma dele antes? Não há a menor dúvida, disse Crítias. De fato, permito-me dizer que ele é um filósofo. E também, não apenas segundo sua própria opinião, como igualmente segundo a de outros, um poeta e tanto. Esse, meu prezado Crítias, disse o Sócrates, é um dom
que tem estado em tua família há muito tempo, remontando a Solon. Mas por que não chamar o jovem aqui e exibi-lo a mim? O Critias diz que o garoto tem uma boa formação, uma boa alma, e ele é de boa família. E o Sócrates confirma, dizendo: a família dele e a sua, né, que são a mesma, é descendente de Solon. Então realmente é nobre, né? Mas vamos aqui examiná-lo. De certo, mesmo que fosse ele ainda mais jovem, nada haveria de errado em termos uma conversa com ele, na tua presença, já que és simultaneamente seu tutor e primo. Estás inteiramente certo, ele disse, e nós o chamaremos. Em seguida, disse ao seu servo: garoto, chama Carmides. Ele diz que quero que consulte um médico por conta da indisposição que me disse o estar incomodando ontem. O Critias manda um servo chamar o Carmides para que ele consulte um médico. O Carmides tinha reclamado de dor de cabeça. Depois Critias voltou a dirigir-se a mim. Recentemente se queixou de uma dor de cabeça. Na verdade, logo ao levantar-se de manhã. Por que não fingires que dispões de um remédio para dor de cabeça? Então ele sugere a Sócrates que ele finja que ele tem um remédio para dor de cabeça, para que ele possa então examinar o Carmides. Por que não? Só falta agora a sua presença. Ele estará aqui, ele disse. E foi o que aconteceu. Ele realmente veio, e sua chegada produziu muito riso, porque cada um de nós que já estávamos sentados, com o objetivo de disponibilizar espaço para ele sentar, empurrou tanto quem estava ao lado, que o resultado foi o homem que estava sentado numa extremidade do assento ter que se levantar. Então imagina um banco corrido, vários homens sentados, e para abrir espaço ali no meio para o Carmen sentar, eles se acotovelaram e o da ponta caiu. Finalmente ele se acomodou entre mim e Critias. Neste momento, porém, meu amigo, então o Sócrates está contando essa história toda para um amigo dele, que a gente não vai saber quem é. Vi-me realmente em dificuldade, e embora houvesse imaginado que seria inteiramente fácil conversar com ele, percebi que a confiança que alimentava até então me abandonara. Sócrates era confiante em falar com os belos jovens, sem se encantar pela beleza deles, mas aquele, diante do Carmides, ele perdeu a confiança. E quando Critias lhe comunicou que eu era a pessoa que conhecia o remédio para a sua dor de cabeça, e ele me fitou de uma maneira indescritível, na iminência de fazer-me uma pergunta, e todos na escola de luta se aglomeraram à nossa volta, formando um círculo, meu nobre amigo. Fiquei sob seu manto, olhei sob seu manto, e me senti arder, e não pude me conter mais. Ele viu uma entrada, um vão no manto do garoto, viu um pouco do corpo do garoto, e aí ele ardeu por dentro, né? Naqueles instantes me ocorreu que Cídias se revelou o mais sábio dos poetas do amor, quando aconselhou alguém no que diz respeito a belos rapazes, dizendo: acautela-te ao te aproximares como um corso do leão, pois podes ser apanhado e te transformares em parte de sua refeição. Porque me senti também transformado em presa de uma tal criatura. Ele nessa hora, né, diante do Carmides e vendo-se sem esperança, sem proteção, né, ele lembrou do que um poeta disse para ele,
quando você está diante de um belo rapaz, tem que se comportar como a caça diante da presa, com muita cautela. Entretanto, quando me perguntou se eu conhecia o remédio para a dor de cabeça, consegui de alguma forma responder afirmativamente. Lembrar desse dito do poeta ajudou o Sócrates a sair do encanto, né? Pela beleza física. Sócrates respondeu que tinha um remédio, né? E o garoto pergunta: e qual é? Informei-o então de que se tratava de uma certa folha e que precisava ser acompanhada de um encantamento. Se a pessoa pronunciasse o encantamento enquanto aplicasse a folha, o remédio surtiria pleno efeito. Porém, sem o encantamento, a folha se mostrava totalmente ineficaz. Para curar dor de cabeça, então você usa uma folha, mas também você tem que pronunciar o encantamento. Então anotarei o encantamento que irás meditar, ele disse. O garoto já pressupõe que o Sócrates vai dizer um encantamento assim, facilmente para ele. Sócrates responde: isso com o meu consentimento, eu disse, ou sem ele. Sócrates, então, ele não se comporta como o dominado, ele se comporta como o dominante aí da relação. Essa minha observação o fez rir. Disse: com ele, com seu consentimento, Sócrates. Muito bem, eu disse. Estás absolutamente certo do meu nome? Sócrates, então, agora é dominante na relação, né? Na relação amorosa, tem o amante e o amado. O amante, ele fica encantado pela beleza do amado. Né? Mas aqui o Sócrates consegue ele ser o dominante na relação. E pergunta: você está certo do meu nome? Você sabe quem eu sou? A menos que, muito deploravelmente, eu estivesse errado. Afinal, não és um assunto raro nas nossas conversas de rapazes. Além do que lembro de ti na companhia de Critias quando eu era apenas uma criança. Então o Carmen diz que já falara sobre o Sócrates, ele e os amigos dele, mostrando que, de certa forma, o Sócrates é admirado pelos jovens. Não é apenas um homem mais velho que admira os jovens. O Sócrates, ele é assunto e admirado pelos jovens, né? Os jovens já têm, de certa forma, um interesse por ele. Isto é bom, eu disse, pois nesse caso falarei com mais liberdade contigo sobre a natureza do encantamento. Estava perdido quanto a como demonstrar a ti seu poder. Tal é a sua natureza, Carmen disse, que não pode restringir-se a curar a cabeça. É provável que já tenhas ouvido dos bons médicos isso, que quando um paciente os procura com uma dor nos olhos, é impossível para eles providenciar uma cura dos olhos, sendo necessário tratar ao mesmo tempo também de toda a cabeça, a fim de recuperar a saúde de seus olhos. Do mesmo modo, a pretensão de tratar da cabeça isoladamente, separadamente do corpo como um todo, é completa tolice. Baseados nesse princípio, aplicam seu regime tendo em vista todo o corpo, tentando tratar e curar a parte juntamente com o todo. Ou não observaste que é esse o discurso deles e o que é realmente realizado?
Você não, já reparou, Carmen, disse que o médico, quando você vai tratar uma parte, ele propõe tratar uma parte, o todo da qual aquela parte faz parte? Então, em relação aos olhos é a cabeça, em relação à cabeça é o corpo, em relação ao corpo a alma. Porque tratar o todo é tratar da parte também. Certamente observei, respondeu. E achas que é um bom discurso, além de aceitar o princípio? Com absoluta certeza, disse. Ao ouvir sua aprovação, recobrei meu ânimo e gradativamente vi minha confiança retornar. Era como se meu espírito começasse a despertar. Ele despertou, ele saiu do torpor diante da beleza. Porque ele viu que ele era conhecido pelo jovem, alvo de interesse do jovem, e que o jovem aceitava o princípio proposto pelo Sócrates. Assim predisposto, disse-lhe: é essa, portanto, Carmides, a natureza desse encantamento. Aprendi-o quando me achava no exército de um dos médicos trácios de Zalmoxis, dos quais se diz que eram capazes até de tornar os seres humanos imortais. Esse Trácio declarou que os médicos gregos estavam com razão em afirmar o que acabei de dizer-te. Mas Zalmoxis acrescentou: nosso rei, que é um deus, diz que tal como não deves tentar curar os olhos sem tratar da cabeça, ou a cabeça sem tratar do corpo, do mesmo modo não deves tratar do corpo sem tratar da alma. Eis, segundo ele, a razão por que a maioria das doenças escapa ao diagnóstico e controle dos médicos gregos. A saber, porque descuidam do todo, que é onde deveriam concentrar sua atenção, pois se o todo não está em bom estado, é impossível que a parte esteja. De fato, segundo ele, segundo o médico, na alma está a origem quer do bem corpóreo, quer do mal corpóreo para o ser humano na sua integridade. E eles são afetados pela alma da mesma maneira que os olhos são afetados pela cabeça. Por conseguinte, a necessidade primordial é o tratamento e cura da alma, se o objetivo visado for a obtenção da saúde das partes da cabeça e do resto do corpo. Quanto ao tratamento da alma, conforme ele me comunicou, meu afortunado amigo, é feito por meio de certos encantamentos mágicos, que consistem de palavras corretas. O uso dessas palavras acarreta a produção da moderação em nossas almas. O objetivo do encantamento é produzir a moderação da alma. Então, a cura da alma seria a moderação. E tão logo ela é produzida e se faz presente, torna-se fácil assegurar a saúde da cabeça e de todo o resto do corpo. Então, a saúde da alma é a moderação. Ora, ao instruir-me com relação ao remédio e aos encantamentos, observou. Sócrates continua falando o que ele ouviu do médico, né? Não permite que ninguém te convença a tratar de sua cabeça com esse remédio, a menos que haja primeiramente submetido a própria alma para que a trates com o encantamento. O Sócrates então contou para o garoto como é que ele aprendeu esse tratamento com o médico na guerra, né? O médico da Trácia. E esse médico ensinou para ele o tratamento, as palavras que produzem a moderação, as palavras corretas. Além da planta. E o médico mandou que o Sócrates nunca aplicasse apenas a planta,
não deixasse ninguém convencê-lo a aplicar apenas a planta. Cedesse até um belo rapaz que aparecesse. Atualmente, disse, a cura da humanidade está cercada pelo erro de certos médicos que tentam praticar um método sem o outro. E ele, de maneira particular, transmitiu-me instruções rigorosas no sentido de não deixar que ninguém me induzisse a desobedecê-lo, fazendo-me surdo aos apelos da riqueza, da nobreza e da beleza pessoal. Assim, uma vez que fiz a ele um juramento e é imperioso que o obedeça, farei como me ordenou. A beleza, a nobreza ou a riqueza não vão me dobrar. Se concordares em submeter tua alma primeiramente à ação dos encantamentos trácios, acatando as determinações do estrangeiro, aplicarei o remédio à tua cabeça. Caso contrário, permaneceremos sem saber quanto ao que fazer contigo, meu prezado Carmides. Então você vai concordar com o tratamento trácio, Carmides? Ao ouvir-me fazer essas observações, Crítias disse, essa cefaleia, Sócrates, poderá se revelar um golpe da sorte para o jovem se for obrigado, graças à dor de cabeça, a aprimorar também o próprio entendimento. O Carmides começa a dar mostras que ele tem interesse em aprimorar o entendimento dele. Porque, segundo um autor que a gente vai usar para comentar depois, o Hector Benoit, a aporia é a situação de perceber que não se sabe definir alguma coisa numa conversa. É que vai levar o Carmides a querer seguir Sócrates, porque ele vai ver uma certa sabedoria no Sócrates, né? Não uma sabedoria do que é a moderação, mas a sabedoria de quem precisa saber o que é a moderação, né? Mas não é só no final, então, que a gente está vendo aqui, que o Carmides vai querer ser seguidor do Sócrates. Vai ser seduzido pelo Sócrates. Aqui nesse ponto ele já está mostrando isso. Tá. Todavia, o Carmides continua, né? Cabe-me alertar-te que se considera que Carmides... Ah, não. Na verdade eu errei, né? É o Crítias que diz que o Carmides vai querer ser seguidor dele, né? Então, o Crítias falando do Carmides. Cabe-me alertar-te que se considera que Carmides supera seus colegas, não só em matéria de aparência, como também precisamente naquilo que disseste que é produzido pelo teu encantamento, ou seja, moderação. Então o tio fala que o sobrinho já tem muita moderação. Foi isso que disseste, não foi? Certamente foi isso, respondi. Então, ele continuou. É necessário que saibas que não apenas goza ele da reputação de ser o jovem mais moderado do momento, como também é comparável aos melhores em todo mais no que diz respeito à sua faixa etária. O meu sobrinho, além do mais belo, ele é o mais moderado. E o melhor em tudo. O que é, eu disse, perfeitamente compreensível. Carmides, ou seja, o fato de superares os outros em todos esses aspectos, pois não posso supor que haja mais alguém aqui
que fosse capaz de prontamente apontar duas famílias atenienses, cuja união com maior probabilidade produzisse uma linhagem mais nobre do que aquela da qual és oriundo. De fato, a casa de teu pai, que provém de Critias, filho de Drópides, foi celebrada por Anacreonte, Solon e muitos outros poetas, de forma que entre nós se mostra tradicionalmente prestigiosa por sua superioridade no tocante à beleza, virtude e tudo aquilo que é tido como felicidade. O Sócrates dá razão para o Critias, dizendo que realmente a família do garoto ela é superior em relação à beleza, à virtude. O mesmo ocorre quanto ao teu lado materno. A família do teu pai é excelente e a da tua mãe também. Teu tio materno, Pirilampes, conquistou a reputação de ser o homem mais belo e de melhor porte físico do país, além de o mais influente, devido às suas numerosas missões diplomáticas junto ao grande rei, ou junto a qualquer outro soberano da Ásia, sendo sua casa em nada inferior a outra. Tendo descendido de tais pessoas, é de se supor que sejas o primeiro em tudo. E realmente, no que se refere à tua aparência, caro filho de Glaucon, julgo que não és inferior a nenhum de teus ancestrais. Mas, se somando-se a isso, aí o Sócrates, realmente você é belo, né? Mas aí ele vai voltar para a questão da moderação. Se somando-se a isso, a beleza da física, é detentor de uma alma, de uma rica parcela de moderação e de outros atributos mencionados por teu amigo aqui presente, abençoado é o filho, Cármides, que tua mãe concebeu em tua pessoa. Entretanto, a situação permanece a seguinte: se já és dono da moderação, como Critias declara, e se és suficientemente moderado, prescindes dos encantamentos de Zalmoxis ou de Abares, o hiperbóreo, e podes imediatamente receber o remédio para a cabeça. Se você realmente tem essa moderação, você não precisa mais aprender os encantamentos, né? Porém, se ficar demonstrado que a ti ainda falta a tal virtude, teremos que aplicar um encantamento antes do remédio. Se ficar demonstrado que você não tem moderação, teremos que aplicar um encantamento em você. Portanto, informa-nos tu mesmo. Concordas com teu amigo, autorizando-te a alegar que estás suficientemente munido de moderação, ou desta careces? Se concorda com ele, que diz que você tem moderação suficiente? A princípio, Cármides enrubesceu e pareceu mais belo do que nunca, pois seu pudor se confundia com sua idade. Em seguida, respondeu de uma maneira cheia de nobreza, a saber, disse que não constituía algo fácil no momento admitir ou negar o teor da questão que fora formulada. Ele vai demonstrar nobreza, porque ele não vai conseguir. Não é fácil admitir e negar o que o tio disse sobre ele, né? Isso porque se prosseguiu o Carme dizendo, porque se digo que não sou moderado, não só é algo um tanto despropositado de se dizer em favor de si próprio, como estarei com isso ao mesmo tempo taxando Critias de mentiroso, bem como os muitos outros para os quais, segundo a declaração dele, pareço ser uma pessoa moderada. Não convém dizer que eu não sou moderado, muito menos desmentir Critias e os outros que dizem isso de mim. Se por outro lado digo que sou moderado
e faço meu próprio louvor, isso provavelmente parecerá de mau gosto. Pior ainda dizer sou moderado. Assim, não vejo que resposta poderia oferecer. Já tem a dúvida aí, né? Ele não é uma pessoa afirmativa da própria virtude. Ele não se mostra assim para o Sócrates. E esse diálogo vai terminar na aporia, na dúvida, né? Então já é uma pessoa propensa a não fugir da aporia, né? Esse é o objetivo do Sócrates. Fazer com que as pessoas passem pela aporia, pela dúvida, pelo reconhecimento de que não sabem o que é alguma coisa. Porque só assim é que se pode procurar conhecer a coisa. Então eu disse: a mim parece que tua resposta é razoável, Carmides, e penso que nos cabe investigar conjuntamente a questão de se és ou não detentor daquilo acerca do que indago, de modo que nem serás, por um lado, coagido a dizer o que não desejas, nem eu, por outro, bancarei o médico irresponsavelmente. Assim sendo, se te agrada, estou pronto para proceder a essa investigação com teu concurso. Se não te agrada, renunciaremos a ela. Ora, nada me agradaria mais, ele disse, de forma que deves prosseguir e investigar o assunto da forma que julgares melhor. Bem, eu disse, para o melhor encaminhamento de nosso tema, acho que o método é o que se segue. Ora, está claro que se a moderação está presente em ti, tens uma opinião dela. A razão disso é ser necessário, suponho, que na hipótese de efetivamente residir em ti, fornece alguma percepção de sua presença, por meio da qual poderias formar uma opinião do que é a moderação e que tipo de coisa é. Ou não pensas assim? Se você tem moderação, você deve ter uma percepção dela em você e ter uma opinião do que é a moderação. O Sócrates, ele parte da opinião das pessoas a respeito de alguma coisa para procurar opinião que pode ser verdadeira, né? Mas para procurar um conhecimento, né? Um saber com fundamento. A aporia, que é a dúvida a respeito de se sabe ou não, né? Ou a dúvida a respeito do que seja a coisa, a certeza de que não se sabe o que é a coisa, né? É a aporia. É o caminho, por isso que ela é o caminho para se buscar fundamentar o saber. Ou não pensas assim, né? O garoto responde: penso. E como entendes a língua grega, és capaz de expressar, imagino, teu parecer desse teu pensamento particular? Talvez, ele disse. Bem, para que possamos conjecturar se ela está em ti ou não, a moderação, diz-me o que, a teu ver, é a moderação. Inicialmente, ele recuou um pouco e não se mostrou, em absoluto, desejoso de responder. Mas então disse que, a seu ver, a moderação era fazer tudo de um modo ordeiro e tranquilo. Ações como caminhar nas ruas, conversar,
e tudo mais desse gênero. Numa palavra, ele disse: penso que a coisa sobre a qual perguntas poderia ser chamada de tranquilidade. Então, a primeira definição que o Carmen disse vai tentar para moderação é tranquilidade. Moderação é fazer as coisas de forma tranquila. Aí, essa investigação que o Sócrates vai fazer com o garoto, o Platão está fazendo com a gente. O que pensamos sobre moderação? Podemos pensar, né, que ela é tranquilidade. Mas vamos ver se pode ser tranquilidade. Sócrates vai aplicar o método dele, o elenkos, que é fazer com que as pessoas falem o que elas sabem de alguma coisa, para encontrar a contradição do que ela está dizendo, levando as pessoas a perceberem que aquela definição não está boa, né? Tem que partir para outra tentativa de definição. Sócrates responde: bem, talvez esteja certo. De fato, dizem, como sabes, Carmides, que pessoas tranquilas são moderadas. Assim, vejamos se há algo consistente no que dizem. Não estaria a moderação incluída, pergunta-te, no rol das coisas admiráveis? A moderação é admirável? De certo que sim. Moderação é admirável. Bem, quando estás diante do professor de escrita, é mais admirável copiar o mesmo tipo de letras de modo rápido ou de modo tranquilo? Né? O professor de escrita, o que é mais admirável? É copiar o que ele ensina rápido ou de modo tranquilo, né? Ou de modo lento? De modo rápido. Aí está o início da contradição. Porque se moderação é admirável, e o que é admirável para um aluno é fazer as coisas rápido e não de forma lenta, como pode ser... então, quer dizer, a forma lenta ou tranquila não é admirável para um aluno, e sim o aluno rápido que é admirável, e a moderação é o admirável. Como é que a moderação pode estar na lentidão, se ela é o não admirável? Né? Então tem uma dificuldade aí de dizer que o moderado é o tranquilo, se a moderação é o admirável, e o tranquilo não é o admirável, sempre, né? Em todos os casos, pode ter situações em que ser tranquilo é admirável, mas tem situações em que ser tranquilo não é admirável. Então aí já complica de falar que moderação é ser tranquilo, né? Se a moderação é o admirável. E na leitura? Ler de modo rápido ou lento? De modo rápido. E com certeza, igualmente, tocar a lira de modo rápido. Lutar com ligeireza são muito mais admiráveis do que fazê-lo de maneira tranquila e lenta, não é mesmo? Sim. E o que dizer do boxe, isoladamente, ou combinado com a luta? Não se aplicaria o mesmo também nesse caso? Certamente. E quanto à corrida, ao salto e a todas as atividades corporais, não são os movimentos ágeis e rápidos tidos como admiráveis, enquanto aqueles que são lentos e tranquilos são considerados desprezíveis? É o que parece. Então, em várias circunstâncias, o tranquilo é o desprezível e o rápido é o admirável.
Então fica complicado dizer que a moderação é tranquilidade, né? Se a moderação é admirável. Assim podemos concluir, eu disse, ao menos no que se refere ao corpo, que não é a tranquilidade, mas a rapidez e a agilidade máximas que são mais admiráveis, não é mesmo? Certamente. E a moderação era algo admirável. Sim. Então, para as coisas físicas, a rapidez é o admirável. E a moderação é admirável. Então, como é que a moderação pode ser a lentidão? Portanto, ao menos no corpo, não é a tranquilidade, mas a rapidez que envolve mais moderação, uma vez que a moderação é algo admirável. Então, para as coisas corporais, o moderado é o rápido, não o tranquilo. Então, a moderação já não pode ser tranquilidade. Repito, pode ter situações em que o tranquilo é o admirável. Portanto, o moderado poderia ser o tranquilo nessas situações. Mas tem muitas situações em que não é. Em que o admirável não é o tranquilo, é o rápido. Assim parece, o Carmendes responde. Bem, continuei. No que diz respeito ao aprendizado, o que é mais admirável? A facilidade ou a dificuldade no aprender? A facilidade no aprender é mais admirável. E facilidade no aprender, eu disse, corresponde a aprender rapidamente, ao passo que dificuldade no aprender corresponde a aprender de maneira tranquila e lenta. Sim. E não é mais admirável ensinar alguém de maneira rápida e incisiva do que fazê-lo de maneira tranquila e lenta? Sim. Tem coisas que não são corporais, né, também, mas que diz respeito a ler, escrever, aprender, em que também se constata que o admirável é a rapidez. Não é mais admirável ensinar alguém de maneira rápida e incisiva do que fazê-lo de maneira tranquila e lenta? Sim. E é mais admirável ser lembrado e lembrar tranquila e lentamente ou incisiva e rapidamente? Incisivamente, ele respondeu, e rapidamente. E não é a agilidade mental uma forma de agilidade da alma e não uma forma de tranquilidade? É verdade. Então, que diz respeito às atividades físicas e também às mentais. A agilidade é o admirável. E aprender o que é dito pelo mestre que ensina a escrita e a leitura, e aquele que ensina a tocar um instrumento de corda o mais rapidamente possível, e não o mais tranquilamente possível, é o mais admirável? Sim. Bem, e nas investigações do espírito e das deliberações, suponho que não é a pessoa mais tranquila ou aquela que delibera e realiza descobertas com dificuldade que se converte em objeto de louvor, mas sim a pessoa que o faz com o máximo de facilidade e rapidez. É exatamente assim. Consequentemente, Carmendes, é a conclusão do Sócrates, né? Em tudo o que concerne a nossa alma, a conclusão a respeito da investigação, de se moderação é tranquilidade. Em tudo o que concerne a nossa alma e ao nosso corpo, constata-se que as operações executadas com rapidez e agilidade são mais admiráveis do que as executadas lenta e tranquilamente. Isso parece provável, ele disse. Por conseguinte, a moderação não pode ser uma espécie de tranquilidade. Nem é possível que a vida moderada seja tranquila. Ao menos com base no argumento que acabamos de apresentar. Já que se impõe que a vida moderada é admirável.
temos diante de nós essas duas alternativas. Ou nenhuma ação tranquila na vida revela-se como sendo mais admirável do que a ação rápida e vigorosa, né? Ou a gente concorda com a nossa investigação de que o tranquilo não é admirável, tá? Em nenhuma ação tranquila é admirável, ou a gente concorda com isso, ou algumas. Tem exceções. Esse é ponto é uma das alternativas, né? Ou a gente concorda que o tranquilo não é o admirável, ou aconteça o que acontecer, meu amigo, mesmo na hipótese de entre as ações mais admiráveis haver absolutamente uma quantidade de ações tranquilas igual a de ações incisivas e rápidas, nem nessa hipótese a moderação consistirá em executar as coisas de modo tranquilo, e não em executá-las de modo incisivo e rápido, quer no caminhar, no discursar, quer em qualquer outra esfera de ação. Então, ou nenhuma ação feita de forma lenta ou tranquila é admirável, ou igual número, as ações rápidas e as ações tranquilas são admiráveis, né? Ou a gente concorda com a nossa investigação, ou faz essa concessão para as muitas situações que não abordamos, de que pode haver muitas circunstâncias em que ser tranquilo, fazer as coisas de forma tranquila é admirável, tantas quantas as situações em que fazê-las rápido é admirável, tá? Então, ou a gente está certo na nossa investigação, ou a gente está meio certo de que a moderação não é tranquilidade. Tampouco a vida tranquila se mostrará mais moderada do que a vida que se lhe opõe. Mesmo que tenha muitas ações em que ser tranquilo é ser moderado, portanto admirável, não dá para provar que o mais tranquilo é o mais admirável e o mais moderado. Porque tem muitas ações que devem ser feitas rápido, que não são admiráveis. Que não dá para ser lento, né? A vida tranquila se mostrará mais moderada, não dá para dizer isso, do que a vida que se lhe opõe. Uma vez que no curso de nossa argumentação colocamos a moderação no rol das coisas admiráveis e constatamos que as coisas rápidas são tão admiráveis quanto as tranquilas. Essa foi a conclusão do Sócrates, né? Aí vem a resposta do Carmen, o que dizes a mim parece inteiramente correto, Sócrates, ele disse. Assim, mais uma vez, Carmen prosseguia, atenta para ti mesmo muito detidamente. E quando tiveres concluído qual o efeito que a presença da moderação exerce sobre ti, e que tipo de coisa deve ser para que exerça esse efeito, munido de tudo isso, diz-me de maneira clara e corajosa o que te parece ser a moderação. Atenta para o efeito da presença da moderação em ti, para me dizer o que é ela. O que é a moderação? Ele se deteve algum tempo e, depois de fazer um esforço de autoexame muito corajoso, bastante viril, disse: a virilidade do autoexame, não da busca por conhecer a si mesmo, e não a virilidade relacionada às atividades físicas. Apenas, né? Também, mas não apenas. Bem, penso que a moderação torna as pessoas envergonhadas ou tímidas, de modo que a moderação é o mesmo que o pudor. Então, ser moderado é ter pudor.
Vamos ficar por aqui. A gente volta no próximo vídeo para saber se moderação é ter pudor. Até o próximo.